Janela imunológica. O que seria essa janela imunológica? Nós também chamamos a janela imunológica de janela de oportunidade, que seria o momento ideal para a gente oferecer alguns alimentos que têm um potencial alergênico maiores. Então, esses alimentos, ovo, camarão, leite, morango, kiwi, são alimentos que têm um potencial alergênico maior. Então, o período ideal seria oferecer entre 6 meses aos 9 meses. Antes, a orientação é que a gente oferecesse depois dos 2 anos, mas conforme os anos foram passando, estudos foram feitos, foi observando que o mais cedo se oferece, menos a possibilidade da criança ter alergia a esses alimentos. Passou da idade, chegou aos 6 meses, não conseguiu oferecer todos esses alimentos, não tem problema. Não significa que a janela fechou. Significa que você vai tentar oferecer o mais breve possível para que a criança tenha contato com esse alimento. Sempre observe o período que você ofereceu esse alimento. Sempre dê um espaço de pelo menos 3 dias para observar as reações, seja de vermelhidão, coceira, espirro. Quando nós oferecemos alimentos alergênicos próximos um do outro, a gente não consegue identificar quem deu alergia para aquela criança. Então, um exemplo: ofereci morango hoje e eu ofereço um ovo amanhã. Se a criança tiver alguma reação alérgica, eu não vou conseguir identificar quem foi. Por quê? Porque alguns alimentos podem mostrar alergia 2 dias depois, 3 dias depois. Por isso a importância de espaçarmos e oferecer espaçados esses alimentos alergênicos. É importante também oferecer regularmente. Algumas crianças não demonstram alergia na primeira vez que teve contato com aquele alimento. Às vezes é na segunda, na terceira vez. Então, oferecer esses alimentos regularmente é muito importante. E aqui as formas que nós podemos oferecer esses alimentos: iogurte, leite, manteiga. A gente vai oferecer sempre em preparações. A gente não vai usar eles como substitutos. Exemplo: tirar a fruta e oferecer só o iogurte. Não, o iogurte e a fruta. Tirar o aleitamento materno ou a fórmula infantil e oferecer o leite de vaca. Não, a gente sempre vai oferecer em preparações. Então, o leite, a gente pode fazer um purê com ele ou uma receita. A manteiga, nós podemos fazer um legume refogado, mas como parte da rotina de forma muito frequente, somente após um ano. Evite também usar os leite desnatado e semi-desnatado. Sempre utilize leite integral quando se trata de criança. Queijo, nós orientamos que seja somente após um ano, pois a quantidade de sódio é alta dos queijos. E a quantidade de sódio que o bebê e a criança precisa é suprida no aleitamento e na fórmula infantil. Então, tudo aquilo que entra de sódio extra acaba sendo em excesso. O camarão, você pode oferecer picadinho no arroz ou em outro alimento que a criança já tenha tido contato e não tenha alergia. Sempre fica atento à procedência desse camarão. Então, prefiro os camarão que embalagem fechada, com selo de qualidade. Macarrão é o momento que a criança tem um contato com o glúten. Mas se a sua criança ainda não teve contato com ovo, você vai buscar um macarrão que na lista de ingredientes não tenha ovo. Pois no momento que ela come esse macarrão, que tem ovo e o glúten, você vai ficar sem saber qual é a reação dela, alérgica. Mas se a sua criança já comeu ovo, não teve nenhuma reação alérgica, então não tem problema na lista de ingredientes ter ovo. Amendoim e castanha. Sempre oferecer em forma de farinha ou pasta, porque eles inteiros têm muito risco de engasgo. Então, você sempre vai oferecer em forma de farinha ou pasta. Se você optar pela farinha, você pode colocar um pouco ali em cima da fruta da criança. Se for pasta, você pode passar uma camada fina na fruta. Sempre fique atento à procedência. Amendoim e castanha vendidos a granel acabam não tendo um controle de qualidade. Então, evite comprar em a granel. Leite.
O leite, como eu falei, é uma forma também da criança ter o contato em receitas, e você vai preferir sempre o leite sem açúcar. Lembrando que a gente está falando de bebês de 6 meses a 2 anos, então o contato com o açúcar deve ser somente após os 2 anos. Então você vai preferir esses leites. Eu coloquei algumas opções que são leite sem açúcar. Manteiga. Manteiga preferencialmente sem sal. Se você não tem o contato com a manteiga sem sal e somente com sal na rotina ali do dia a dia, tente usar o mínimo possível de manteiga na preparação da criança. Mais uma vez, o sódio que a criança precisa e que tem na manteiga, ele já é suprido através do leite materno e da fórmula infantil. Então, a partir do momento que ela consome o sódio extra, ela está consumindo em excesso. O iogurte também, ao oferecer, você tem que sempre estar atento na lista de ingredientes e ele deve ter somente 2 ingredientes. E como escolher uma pasta de amendoim? Então, como eu falei, ela pode ser oferecida em frutas, pode ser oferecida também em vitaminas, mas você sempre vai estar atenta à qualidade desse amendoim. O nosso amendoim aqui do nosso país, ele tem um alto índice de contaminação. Então, algumas empresas, elas são certificadas para poder nos dar qualidade nesse amendoim. Então, você vai buscar 2 selos de qualidade. Pode ser o do Pro Amendoim, da Abicab, ou o ISO 9001. E nessa lista de ingredientes desse amendoim, deve ter somente amendoim torrado. Então, mais uma aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder.